Opa! Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Paulo Norberto, estou aqui como moderador desse webinar Tendências em Gestão de Projetos, Inteligência Artificial e Soft Skills, tema que está aí em alta, né? Para a gente discutir. E antes da gente começar o nosso bate-papo, fazer minha autodescrição aqui, eu sou um homem, 33 anos, pele parda, estou usando um óculos em formato hexagonal, cabelo escuro e barba cheia, também escura. Estou vestindo uma camisa de cor mescla ou cor cinza, né? Mas, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, coloca aqui no chat para a gente de onde você está falando, é, dá o seu boa noite aqui. E se você já conhece sobre esse tema, o que te levou a vir para cá, né? Para esse webinar hoje, quarta-feira, para ouvir sobre inteligência artificial e soft skills. Se você já sabe de alguma coisa ou veio aqui para aprender. Então, coloca aí no chat para a gente ver de onde você é e se você tem alguma noção do tema que a gente vai conversar hoje. Tá? Tiane de Campinas, o Luiz Gustavo de Brasília, boa noite. Quem mais está aí com a gente, pessoal? E o Gilberto de Belo Horizonte. Olha, a Tatiana falando de Caxias do Sul, buscando mais aprender sobre o assunto. O Sandro, a Mariana de Campinas, o Lucas Costa de Brasília, o Maximiliano, advogado digital de São Paulo, recém-formado em gestão de projetos pela USP. Que interessante. O Rafael, patrocínio. A Débora de Miami, Flórida, temos participantes internacionais, programador em Java, muito legal. Pessoal do Acre aí, Rio Branco, pessoal de Porto Alegre também, olha aí, Campinas, Jânio de Brasília, muito legal a participação de vocês aqui. É um prazer ter vocês conosco aqui, Erechim, Rio Grande do Sul, nem sei se eu pronunciei esse nome certo. Rio Branco também é internacional, concordo com você, Ricardo. Antes de mais nada, os nossos combinados, né? Vocês podem mandar as perguntas para. Olha, o Cláudio de Maceió, desculpa ter interrompido a minha fala no meio, mas achei muito legal ter alguém de Maceió aqui conosco. Então, durante a apresentação, vocês podem colocar as perguntas de vocês à vontade aqui no chat. Durante a programação, a gente vai ter alguns momentos onde eu vou voltar aqui para falar com vocês e trazer as perguntas de vocês para o nosso palestrante de hoje, tá bom? Então, fiquem ligados. E também não deixem de participar do nosso próximo webinar sobre gestão de crise, preparação e resposta eficaz. Quer saber onde é que está o link do nosso próximo webinar? Está aqui no chat. Já coloquei aqui no chat para que vocês possam ir se preparando e já ir deixando sua inscrição aí para o nosso próximo webinar. E também é muito importante vocês nos seguirem nas redes sociais. Então, por favor, sigam o PMI-DF nas redes sociais. Então, passando essa parte de apresentação, o nosso webinar de hoje é Gestão de Crises em Projetos, Preparação e Resposta Eficaz. O que a gente vai tratar sobre nesse assunto? Então, neste webinar, nós vamos abordar as melhores práticas de gestão de crises em projetos. Opa, não, desculpa. Errei a descrição. Neste webinar, exploraremos duas das principais tendências que estão moldando o futuro da gestão de projetos: a inteligência artificial e as soft skills. A IA está revolucionando a maneira como gerenciamos projetos, oferecendo ferramentas e soluções que aumentam a eficiência, precisão e capacidade de previsão. Ao mesmo tempo, as soft skills, como comunicação, liderança e adaptabilidade, continuam a ser fundamentais para o sucesso dos gerentes de projetos. Este evento fornecerá uma visão abrangente de como essas tendências estão impactando o campo da gestão de projetos,
e como os profissionais podem integrar essas novas habilidades e tecnologias em suas práticas diárias. Então, esse é o ponto principal, né? O nosso objetivo principal desse evento de hoje. Vocês tanto estão aqui para aguardar. E o nosso palestrante é o Jorge Maia. Ele é arquiteto e consultor de soluções de IoT, cloud e inovação, atuando no mercado desde 1995, focado em projetos de inovação e internet das coisas, cientista da computação, mestre em sistemas mecatrônicos e doutorando com foco em gêmeos digitais. Em 2014, fundou a Crazy Tech Labs, empresa brasileira que, além do mercado nacional, exporta tecnologia e conhecimento para a América do Norte e Europa. É premiado nos últimos anos pela Microsoft como profissional de alto valor, também reconhecido como MCT Regional Lead para a comunidade de treinamento Microsoft no Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Canadá. E em 2023 foi reconhecido como Microsoft Learning Expert. É palestrante internacional, apresentador do Jorge Cast, escritor de artigos para seu blog e canais de mídia. Então, pessoal, dê as boas-vindas aí para o nosso amigo Jorge. Ele vai estar aqui conosco hoje. Jorge, seja bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, tá? Então, é um prazer muito grande estar conversando com vocês aqui. Acho que essa abrangência que a gente tem hoje, né, de falar de IA, às vezes, a minha área de concentração, né, como foi falado agora há pouco, é muito focada em IoT, fábrica, prédios inteligentes, agricultura, né, pipeline de petróleo. Então, quando a gente traz esse tema para unir soft skills e pessoas é algo que me deixa muito feliz, que é exatamente uma coisa que eu tenho tocado na tecla aí durante muito tempo. Deixa eu fazer uma autodescrição rápida aqui, né? Eu sou branco, tenho um cabelo escuro, sem barba, estou vestindo uma camisa azul clara, né, um paletó mescla e tenho 40, acho que 45, ou 44, nunca sei minha idade, né? Então, vai ser um prazer aí a gente bater esse papo hoje, né? Fiz questão de preparar aqui um material para fazer algumas provocações aqui para vocês, para que a gente tenha uma discussão, né, durante essa apresentação e no final dela também, e depois eu me coloco à disposição nas redes sociais para a gente continuar essa conversa, que eu acho que tem muita coisa legal aqui para a gente desenvolver. Muito legal. Pessoal, lembrando, deixem as suas perguntas no bate-papo, tá? E a gente se vê logo em breve. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. E o palco é todo seu. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso tema aqui hoje, né, é tocar no ponto de soft skills e IA, né? E quando a gente fala de IA, tem muita coisa abrangente. Já fomos apresentados aqui, né, anteriormente. Aqui tem um QR Code que leva para minhas redes sociais, então depois eu vou colocar ele no final também. Não precisamos ter muito tempo aqui nisso, né? E eu acho que a gente precisa começar trazendo e colocando todo mundo na mesma página, né? Para a gente falar um pouquinho sobre soft skills. Então, assim, o que são, né? Eu fiz uma busca e tenho algumas ideias também, né? E eu gosto muito da ideia de serem habilidades comportamentais e emocionais que uma pessoa desenvolve ao longo da vida. E aí, quando a gente entra nesse ponto específico, né, a gente tem influência do meio. E o meio, ele nos favorece e ele nos atrapalha. Então, em alguns pontos é bom, e em outros pontos é ruim. Por quê? É aquele ambiente ruim de trabalho que força você, às vezes, a perder, né, aquela visão pacífica, né, aquela ideia de acreditar, de ser crédulo, né, nas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito otimista. Então, para mim, ninguém mente. Até que a gente realmente descubra, e aí não tem jeito, né? Mas eu não vivo naquela busca incessante. Claro que isso é bom por um lado, é ruim por outro. Esse é o grande mistério dos soft skills. E nesse ponto, né, é que eu acho importante a gente saber, né, e tocar no ponto de que a gente pode desenvolver independente da sua profissão. Então eu posso ter uma pessoa que é um excelente comunicador,
sem necessariamente ser um jornalista, por exemplo, né? Eu posso ter pessoas que têm uma empatia muito grande, são excelentes em alguns cargos e que resolvem problemas estupendos. Eu gosto muito daquela ideia do problem solver, né? O que, que eu chamo de problem solver? Eu chamo de problem solver aquela pessoa que está focada em olhar o todo para resolver o problema. Veja, não é atacar com uma tecnologia, não é desenvolver um bloco de código, não é na engenharia traçar um plano e executar. Não. É entender para que aquele plano se aplica, é entender que pessoas a gente tem envolvidas, é entender como é que eu extraio mais de outra. E aí já estou entrando em vários outros pontos. Essa é a magia, na minha visão, quando a gente fala de soft skills. Então, diferente dos hard skills, né, que são habilidades mais tangíveis, ele programa ou não programa? Ele sabe ou não sabe? Fala ou não fala inglês? Porque não existe, né? Ah, um pouco. Não. Você fala ou você não fala? Não, não fala. Não é um problema não falar. Ainda não fala. Mas vai falar se quiser. Todo mundo pode tudo o que quiser, né? Então essa é uma realidade, tá? Agora, as soft skills são mais qualitativas e aí entra uma problemática. Como aferir? Se o fiel da balança não é uma pessoa que tem empatia, ele pode não gostar, às vezes, de quem trata todo mundo bem, de quem está preocupado com o problema do outro. Isso pode ser ruim. A gente tem alguém que não consegue, né, chegar nesse ponto aí de entender que aquele formato que a pessoa aborda uma solução é bom para o time. E aí eu já entro nas questões que eu vejo, né, sobre algumas habilidades, chamando assim, né, de gerentes de projeto ou de quem está à frente, de líderes de time. Né? O meu caso, por exemplo, que tem um time aqui que opera junto comigo, em conjunto comigo, né? Ninguém faz nada sozinho, não existe, mas eu acho que muitas das coisas, né, que a gente antes reclamava já caíram por terra. Não, tem muita empresa que é assim, Jorge. Tem, com certeza absoluta. Está diminuindo o market share, né? A gente começa a ver que tem empresas menores crescendo muito. Por quê? Estão focadas no atendimento do cliente, não no foco do lucro somente. Né? Tem outras que estão pegando talentos e levando para dentro e pagando menos. Por quê? Porque é um ambiente de trabalho mais saudável, né? A pessoa vê um desenvolvimento, ela acredita naquele crescimento. Ou seja, a gente está falando de uma série de coisas. Então, aqui eu tenho comunicação eficaz. Eu tenho que saber transmitir informações, mas para eu conseguir transmitir informações, eu tenho que conseguir absorvê-las. Se eu não conseguir, de forma clara e concisa, apresentar, eu tenho um problema grave. Né? Então, assim, aqui eu estou falando de ser verbal, aqui eu estou falando de ser escrito. Jorge, tem nada a ver com inteligência artificial. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Tudo a ver. A gente já vai chegar nesse ponto. Né? Então, hoje, eu tenho que ouvir ativamente. Eu sei. Não, às vezes não. Hoje a gente está vivendo uma era em que a gente depende demais da tecnologia. Eu dependo muito. Eu dependo muito da IA, eu dependo muito do e-mail, eu dependo muito do chat, eu dependo muito da videoconferência. A videoconferência está debaixo de internet, às vezes um link ruim, às vezes um dia de chuva, às vezes a internet cai. E aí? Então eu tenho que entender esse negócio como um todo. Às vezes a pessoa chega e diz assim: escuta, não caiu por causa da chuva. Eu sei que não caiu por causa da chuva, é o nosso firewall que teve isso, isso, isso. Não, não, não foi isso. Foi sim, você não sabe e tal. Eu não consigo ouvir. Eu tenho que ouvir. Às vezes a pessoa vira e diz assim: foi fulano que fez um update ali e está inconsistente desde de manhã, mas você estava fora numa reunião, não sabe. Então, ó, tenta desmarcar suas reuniões da tarde. Veja, se você tivesse ouvido, seria excelente, você teria perdido menos tempo para conseguir cancelar as reuniões da tarde. Né? E se a pessoa do outro lado não quisesse entender que você está tentando resolver uma série de coisas e por isso não quer ouvi-la, ele não continuaria falando. Veja, soft skills de um lado e do outro. Né? Então a gente fala de empatia, ou seja,
Eu tenho que entender, né? Aqui eu não estou falando, né, de você o tempo todo viver num país diferente, viver numa era diferente, viver num escritório diferente, né, uma terra de sonhos e mirabolantes e tudo. Não, 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 não. Aqui eu estou falando de algo que é o seguinte: a gente lida com pessoas. Não tem como a gente não entender que pessoas têm problemas. Não tem como a gente não se colocar no lugar de pessoas. Temos que nos colocar no lugar de pessoas. Se você não faz isso, você não pode liderar pessoas. Elas não vão aceitar a sua liderança. Não existe mais isso. Hoje tem emprego para burro, né? Principalmente na área de tecnologia. Tá? Então, liderança, trabalho em equipe. Difícil isso. Não são coisas simples. Agora veja, se você não tem um time que respeita a sua liderança, veja que não é só o comando, né? Eu acho que o comando hoje é um negócio que não existe mais, né? Você tem, às vezes, até o pulso do time, mas você não os comanda. Eles aceitam isso de você, por algum motivo. Respeito de conhecimento técnico, empatia, né? Tem várias coisas aqui que a gente pode ficar discutindo. Mas um ponto principal aqui é que quando você não chegou até a metade da nossa conversa aqui, como é que você vai explicar para uma pessoa que ela não pode usar o chat GPT aberto para melhorar o trabalho dela? Porque ela está colocando em risco as informações quando você mesmo não sabe explicar para ela qual o risco que aquilo tem. É isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas hoje estão falando de inteligência artificial como se fossem especialistas. E aí, quando você vai um pouco além, você percebe que o mundo daquela pessoa desabou. Porque ela estava indo numa onda de uma manada que a gente está vendo acontecer, que é: eu tenho que entrar na IA, eu tenho que ter IA em todos os lugares. Todo mundo está falando de IA, quem não tiver IA fica para trás. Eu não gosto da utilização do termo fear of missing out, né? O FOMA que todo mundo está falando, a bolha que vai explodir. Né? Esses dias eu li um texto falando que o pessoal da OpenAI estava dizendo que está chegando no limite de crescimento e tudo mais, e que o negócio vai ficar difícil daqui para frente. Né? E aí você vai ler os textos completos, não é bem assim, né, que o negócio foi falado. Mas a gente tem um post no LinkedIn, que gera um terceiro post, que gera um quarto post, um quinto post, às vezes isso chegou no seu grupo de WhatsApp, você tem que ler aquilo rápido porque o seu dia é extremamente corrido, e aí você se perde no conceito da inteligência artificial. Então você tem que ter confiança dentro disso aqui. Né? Seu time tem que sentir confiança no todo, não é só em você, mas é em todos. Né? Então, aqui um pouco do que eu vivo, né, no dia a dia e que a gente tem conversado bastante aqui. Né? Um ponto que eu acho que hoje é fundamental para a gente, antigamente a gente falava muito da adaptabilidade, né? Mas um ponto que eu acho que hoje é fundamental na adaptabilidade é que a gente está vivendo algo que é totalmente desconhecido para algumas pessoas. Hoje, eu estava cedo conversando aqui com um cliente e ele me disse assim: rapaz, você acredita que o pessoal não conseguiu instalar o cliente porque eles não conseguiam descompactar o arquivo? Isso é uma coisa que eu não consigo entender mais em 2024. Eu disse: eu consigo. Você está pegando uma pessoa que não faz uso da tecnologia o tempo todo, que está acostumada com sistemas que são extremamente simples, vide telefone celular, extremamente simples. Arrastar para cima, arrastar para o lado, clicar num botão, ver um ícone, funcionar, ler, receber uma mensagem. Hoje em dia, se você não quiser, você nem digita mais. Abre o microfone, faz um ditado, aperta o negócio, ele manda aquilo, está tudo funcionando. É isso. As fotos chegam, você não faz ideia de onde elas estão armazenadas, nem de quanto de peso ela tem. Coisa que na minha época, se eu não tivesse a noção completa, eu não armazenava as fotos, porque meu HD não tinha espaço. Hoje em dia ninguém se preocupa mais com isso, porque está na nuvem, então não sei aonde, ele já compacta automático, já tira os duplicados, já faz uma série de coisas. Está acabando. Né? Muitas das coisas simples da tecnologia estão sendo realmente abolidas do dia a dia da maioria das pessoas. E aí, quando você chega e diz assim, você tem que descompactar um negócio, instalar um programa, fazer isso, fazer aquilo outro, a pessoa se perde. Então, a gente está o tempo todo tentando ir além, mas em alguns momentos a gente é puxado de volta para aquela realidade um pouco mais antiga.
Hoje eu consigo fazer qualquer coisa com o ChatGPT, o Copilot vai resolver tudo para mim, vai montar minhas apresentações, eu não faço mais absolutamente nada. Eu tenho um programa que faz esses gráficos, eu tenho um programa que faz aquilo lá, eu tenho um programa que faz não sei o que lá. Ufa! Consigo fazer tudo em 2 minutos? Não. Consigo automatizar para ele fazer tudo sozinho? Não. Então ainda não está nesse negócio todo, né? Ainda não explodiu essa coisa toda. E é assim, você está falando, mas você, porque você não consegue fazer. Eu consigo fazer. Até um certo ponto. Chega um ponto que você não faz ainda. Tá? Então, aqui a gente lida com agentes múltiplos de IA dentro de fábricas, aqui a gente lida com visão computacional para detecção de tipo de minério, aqui a gente lida com detecção de vazamento de água em prédio e detecta comportamento de usuários passeando pelo prédio, então eu sei para onde ele vai, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou diminuir a luz, né? Vou mudar a música de rede de varejo, então, de acordo com o tipo de pessoas que eu tenho lá dentro. Mais idosos, mais luz, música mais baixa. Não adianta fazer barulho, ele não vai comprar. Adolescente compra na loja com música alta e muito perfume. O idoso não. Se você entende isso com câmera, é um estalo para começar a fazer o negócio funcionar. Então, a gente tem muita coisa, mas a gente está vivendo esse problema. Eu tenho um mercado que está clamando por pessoas especialistas, as pessoas estão cada dia mais dizendo que são especialistas e menos especialistas são. Tá? Então, a pessoa que está liderando ali aquele time tem que ter esse entendimento do todo, ao mesmo tempo, ela tem que crescer o hard skill de quem não tem, com muita calma. Hoje todo mundo se magoa com muita facilidade. Né? Então, você chega e diz assim, cara, você não sabe fazer, a pessoa já está magoada. E você tem que dizer, não, peraí, não é bem assim, cara, não fica magoado, vamos devagar e tal. Você tem que estar nesse dia a dia. E tudo isso hoje está acontecendo com uma janela pequenininha no telefone ou no seu computador, onde você vai lá, cola um prompt e diz assim, como contratar uma pessoa para esse posto? Descreva a regra para mim, descreva como é que eu vou publicar nas redes sociais. Ele vai lá e descreve a vaga. Só que às vezes ele descreve uma vaga que é de uma pessoa que, tem um nível tipo um Jedi, né? E você está contratando um estagiário. A gente vê isso acontecendo, né? Passa uma imagem para que eu coloque nas redes sociais uma propaganda para mim. E aí você vê um menino com 8 dedos. Eu vi esses dias a Estátua da Liberdade com uma criança que tinha mais dedos do que o normal, mas muito mais. Mas assim, poxa, mas não está estranha essa imagem? Aí o nego vai lá e tira a imagem. Por quê? Porque ninguém conferiu, ninguém está conferindo mais nada. E às vezes isso aí tudo é a perda desses skills que a gente está falando aqui. Porque a gente está vendo coisas com tanta facilidade que às vezes a gente pode se perder, se ofuscar, eu acho que é mais legal, né? Não perder, mas se ofuscar, né? Quando a gente fala de IA, muita gente está trazendo o termo que IA é novo, né? Eu tenho visto muito isso aí nos posts dos especialistas de minuto, né? Onde o pessoal diz assim, não, IA é uma coisa muito nova. Muito bem. Bom, o nascimento da IA acontece em 1950. Né? A proposta da habilidade de comportamento, né? Ela vem aí em 50, evolui aí durante a década de 50 toda. Né? Aí a gente tem um período aí que foi assim, cara, isso não vai funcionar, chamado do primeiro AI Winter, né? Na literatura. Então, é assim, isso aí não vai funcionar, isso aí não rola, tá? Aí a gente vê na década de 90 o negócio reaquecendo quando a IBM conseguiu ganhar um jogo de xadrez do então melhor do mundo. O negócio é assim, não, agora vai. Agora o trem pega fogo, o negócio vai emplacar e tudo mais. Vamos lá, na década de 90, para você fazer um negócio desse, ou você estava dentro do laboratório de uma universidade, ou você era uma multinacional gigantesca com departamento de pesquisa e desenvolvimento. Senão você não fazia. Década de 90. 90, 2000, 2010, 2020. 40 anos. Olha o que a gente está fazendo hoje. Né? E aí vem a evolução. Tá? Então, nos anos 2000, a gente vê o seguinte, olha, vamos começar com aquela ideia dos assistentes. Funcionou? Mais ou menos. Mais ou menos. O negócio era muito caro, não ia muito bem. Né? E aí a gente vê depois uma revolução
do que foi chamado de deep learning, né? Que é um aprendizado em camadas, mas que tem um custo de treinamento. Hoje é caro. Imagina em 2010. Hoje você aluga uma máquina por minuto para executar o algoritmo. Em 2010, você comprava a máquina, esperava 60 dias para ela chegar, tinha que instalar um sistema operacional, entender o negócio como um todo, ter profissionais altamente treinados. Não estou falando de muito longe, estou falando de 2010. Hoje, você tem acesso à inteligência artificial no seu telefone celular de forma gratuita. Hoje você clona a sua voz por $20 por mês. Esse é um pouco do que a gente está vendo, né, acontecer. E o que deu vida a isso não foi a inteligência artificial, é uma loucura, muito bom, tal. Sempre foi muito bom. A gente vem operando aqui algumas coisas desde o começo dos anos 2000, eu venho brincando com algumas coisas. Pequenas predições, análises de séries temporais, né? Fazendo algumas coisas muito interessantes, complexas, complexas. Mas hoje, o grande negócio que popularizou tudo não foi que ficou de graça. E se eu tivesse de graça uma máquina para você treinar, um dataset de dados, que você tem que marcar, que tem que fazer, que tem que entender, qual algoritmo usa, podia ser de graça, você não ia usar. O que popularizou foi a ideia do uso da linguagem natural no contexto. Isso foi o que bombou o negócio. E aí a gente começou a ver o seguinte: agora sim, eu tenho uma nova interface. Tá? Eu venho conversando com muita gente sobre isso há mais de quase 10 anos. Cara, tá na hora de surgir uma nova interface, todo mundo tá cansado do site, todo mundo tá cansado. A gente viu uma era de chatbots prévia ao GPT, onde toda empresa tinha um chatbot. Você já não aguentava mais, você já não aguentava mais entrar no banco e conversar com o diabo do chatbot lá, porque ele repetia o mesmo menu, ainda tem uns hoje que funcionam assim, né? Ele repete o mesmo menu, companhia aérea também, companhias grandes também. Repete o mesmo menu. Qual opção que você quer? Essa daqui. Você digitava o número do seu CPF. Se você não botasse o traço, ele não funcionava. Hoje, você vai lá e diz assim: escuta, eu quero pegar meus últimos exames. Ok. Estou identificando aqui que seu número de telefone é esse, mas eu não tenho ele cadastrado. Você tem algum outro número de telefone? Tenho esse daqui. Confirma para mim só seu nome, seu CPF e seu e-mail. Você confirma o nome, CPF e e-mail, confirma outras coisas qualquer, né? Ou um ID qualquer, whatever. E aí você está autenticado. Uma vez que você está autenticado naquele cara, você começa a fazer perguntas com a sua linguagem natural. E aí você consegue ter respostas. Claro que aqui eu estou extrapolando, simplificando, fazendo uma série de coisas, mas isso aí começou a entrar na linha em 2017, com um estudo científico que trouxe os Transformers, né? E aí, pum, surgiu o modelo do GPT. E aí, de 2018 para cá, a gente está vendo um negócio pegar fogo, tá? Aí muita gente diz assim, eu tenho que usar GPT. Não, não tem. Você tem que saber o que resolve o seu problema, o que atende à sua necessidade. Aí a gente vai falar de GPT, de visão computacional, de machine learning, de deep learning, de qualquer learning que você queira trazer na fala aqui, tá? Mas essa é a ideia, né? E o que realmente trouxe uma cereja no bolo foi a partir do GPT-4 que a gente tem um poder ali de resposta maior. E aí a gente agora começa a fazer coisas do tipo: eu uso o poder de, vamos chamar de cognição do GPT com os meus dados. Isso hoje é estalar de dedos, tá? Para fazer. Custo normal, não é barato. Nada é barato. Tudo tem seu custo. Se ele resolve um bom problema para você, ele fica custo legal, interessante. Né? Então, custo-benefício, o retorno de investimento, o nome que você quiser dar, tá? É bom para você. Então, aí, comumente, leigamente, a gente chama de barato, né? Mas barato nada é.
tá? Então, essa é a evolução da inteligência artificial. Poxa, Jorge, legal, maneiro. Então, me diz uma coisa, o que é IA generativa? A IA imita o comportamento humano desde 50, essa era a ideia. Kasparov lá, perdeu o jogo de xadrez, foi IBM Blue e blá, blá, blá. Bum! Comportamento humano, pensamento humano, tentativa de imitar o humano. Ótimo. E a IA generativa? Qual a função dela? Qual é a ideia dela? É criar conteúdo original, baseado no seu pedido. Mas e aí, ela cria tudo certo? Ela cria conteúdo. Mas ela cria tudo certo? Ela cria conteúdo. Ela gera informação. Tá certo? O que você pediu? Pedi isso. Você pediu certo? Acho que pedi. Então vamos começar tendo certeza do que você pediu. E aí eu começo a ter necessidades, né, de uma série de coisas. E quando você pede alguma coisa, ela te retorna alguma coisa que não é, digamos, verdade. Mas eu acho que verdade e mentira não são termos muito bem corretos aqui. O termo legal para a gente usar, que é inclusive usado no meio acadêmico, é a alucinação. Aonde eu vou gerar algo que não existe naquele contexto. A criança com não sei quantos dedos ou 3 mãos, 4 mãos. É uma aberração, infelizmente. Gerada numa imagem que você pediu. Você não disse que ela tinha que ter. Você não definiu muito bem. E aí você começa a ter problemas, tá? Então, essa é a ideia da IA generativa, né? Só que isso funciona graças ao quê? Aos LLMs, que são modelos grandes, né? Baseados em linguagem natural, onde eu tenho bilhões de parâmetros, tá? Que fazem coisas do tipo, eu te dou um texto e ele resume. Eu mando ele comparar coisas e ele compara, tá? Então, essa é a ideia. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui daqui a pouco para a gente abrir aí para uma conversa já já, né? Que eu acho que é a parte mais legal aqui dessa nossa sessão, tá? E uma coisa que a gente tem que entender é que agora eu estou falando de quê? De perceber coisas. E aí tem um negócio que é muito legal. Eu gosto muito da discussão, e eu faço isso muito com o cliente, né? De trazer essa provocação, porque eu acho que na provocação surge a inovação. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, a gente vai ter o mesmo resultado. Fato. Dezenas de autores falam sobre isso. Né? Não preciso ser eu aqui para citar o nome deles, mas, meu, se você der um Google, você vai achar um monte de gente que fala exatamente isso. Né? Que é verdade. Não é nada eu inventei e tal. Não, é verdade. Mesma forma, mesma entrega. Done. Tá? Quando a gente começa a olhar aqui, aí você diz assim, cara, a IA generativa, ela alucina, né? Sim. Então ela pode chegar e dizer para você que você tem que cumprir um cronograma em 2 dias. Uhum. Exatamente. Isso está errado. Conceitualmente, sim. Se o negócio duraria 6 meses, não tem como ser executado em 2 dias. Mas peraí. Se o seu pedido gerou um resultado de 2 dias, será que, se a gente utiliza isso no modelo de brainstorming, de geração de ideias, isso não vai me favorecer a entender por que o meu usuário está reclamando do prazo? Será que ele não tem o mesmo pensamento? Porque ele está municiado erroneamente de premissas que não existem? Será que eu dei a ele o contexto correto? Estou falando aqui do seu stakeholder, às vezes, que diz, meu, esse prazo é surreal, não posso aceitar isso. Eu quero semana que vem. Aí você vai lá e explica que não se desenvolve isso, tem uma fase, tem que seguir algumas coisas. Eu quero dizer, você não está usando metodologia ágil, não joga tudo para cima e tal, não sei o quê. Aí você diz, não, velho, isso aí é uma viagem, isso não existe. A metodologia é sensacional e tal, não sei o quê, mas ela é ágil, ela não é mais rápida às vezes. Mas ela torna mais rápido, mas desde que você siga. E aí você explica, dá uma aula para o cara do que é uma metodologia ágil. Você dá uma aula para o cara do que é todos os preceitos, os conceitos, né, que você tem ali, PMBOK e tudo mais, né, todas as categorias. Aí o cara diz: não, mas eu querendo.
será que a gente não está fazendo numa reunião, às vezes, o que a gente faz num prompt que a gente usa no chat GPT com 2 linhas e quer que ele desenvolva um texto, né? Sensacional. Então, isso aqui está me ajudando bastante. Esse tipo de discussão tem me ajudado bastante com clientes, a gente pensar o seguinte: escuta, o que a gente realmente quer? Quais são as nossas premissas, né, para que a gente comece a pensar em um novo projeto, para que a gente comece a pensar em uma inovação? O que realmente faz sentido para a gente? O que realmente resolve um problema? O que realmente nos torna mais eficientes? O que nos destaca do mercado? Como a gente vai fazer isso? A gente tem usado essas alucinações dentro de reuniões de brainstorming. São sensacionais, sensacionais. Né? Lembrando que aqui eu lido muito com a ideia da engenharia, que é um mundo engessado, fechado, né? Então a gente fala de algo que, se parar, já era. Né? Se eu parar uma linha de produção, já era. Se eu parar um alto forno, ele trinca. Se eu parar um pipeline de petróleo, os postos de gasolina ficam sem abastecimento porque não enche os caminhão-tanque, que às vezes leva 3 dias para chegar. Se eu parar um banco de elevadores de um prédio inteligente, eu colapso a entrada do prédio. Né? Começa a dar, se der meia hora, ele começa a quebrar o prédio. Isso é um absurdo! Estou aqui a meia hora, tenho uma consulta. Não sei se vocês já viram o formador de motim, né? Tem um ser humano que ele tem um skill que é o formador de motim, né? O cara que tá, ele senta na recepção, tá todo mundo em silêncio lendo uma revista, tá, não sei o que, ele senta na recepção, abre assim, a páginas assim, absurdo isso, né? Vira para o outro aqui e diz assim, um absurdo, né? Demora isso aqui, toda vez que eu venho aqui é demorar. Aí outra pessoa estava quieta no lugar dela e diz assim, rapaz, sabe o que é mesmo? Eu vou começar a reclamar igual você. O que temos que nos unir. E aí a outra pessoa que estava lá já entra na conversa assim, e meu horário é 9h30, são 9h10. Meu horário é 9h30, tô vendo que eu não vou ser atendido. Ainda não atrasou o horário dele, mas ele já entrou naquele clima. Né? Então, às vezes, será que a gente não consegue criar tudo isso, né? E trazer tudo isso para usar a inteligência artificial a nosso favor? Hoje, por exemplo, eu consigo entender o que está acontecendo numa sala, numa recepção, com câmeras. Não é ouvindo só as pessoas, é o movimento corporal delas. Eu consigo saber quem trabalha numa linha de produção. Eu consigo dizer quem na linha de produção efetivamente está trabalhando ou não. Então, isso hoje é um fato. Tá? Com pouco dinheiro, digamos assim, comparado, né, a eras anteriores. Então, isso é o que me dá, né, essa coisa toda. E aí, quando a gente começa a brincar no GPT, brincar é um termo que eu gosto muito de usar, né, mas que às vezes as pessoas não compreendem, né, que em alguns casos não é uma brincadeira, né, mas quando a gente começa a entrar nisso aí, a gente começa a ter um poder de Deus, né? E quando eu entro na ideia do poder de Deus, eu perco um pouco o limite, entendeu? E aí, quando eu perco um pouco o limite, eu começo a querer coisas absurdas, tipo, me faça um e-book que eu vou vender no Instagram, ficar rico em 15 dias e tal, não sei o que, não sei o que. Não, tô brincando, né? Isso aí realmente não existe. Mas tem um pessoal que tenta, tá? Mas eu começo a ver coisas absurdas, por exemplo. Eu chego aqui e digo assim: eu quero criar um cavalo, gerar um cavalo a partir de um ovo de galinha. Fui lá para o GPT. Isso aqui eu joguei no GPT, eu tenho aquela conta paga, né? E aí, teoricamente, a gente pode usar mais coisa e tal, não sei o quê, se assemelha bem à gratuita também, tá? Você tem acesso, às vezes, ao modelo mais novo e tal. E eu fui lá e disse assim, seria possível isso aqui? A primeira resposta é não. Claro que não, porque a resposta é não e tá certo, né? Mas eu não me dei por vencido. Entendeu? E aí eu disse assim, não, eu vou além agora, tá? Então assim, mas ó, vem cá, com o avanço da IA, seria possível? Aí vem assim, ó, com o avanço da inteligência artificial e da biotecnologia, algumas possibilidades que antes eram parará, mas aí tem umas considerações. A natureza biológica, né? Cavalo é um mamífero. Então, papá, mas eu tenho a clonagem genética, que, pô, teve o caso da ovelha Dolly, mas mesmo com a clonagem genética você não consegue fazer, porque são, né, de famílias diferentes, né? E aí eu também não me dou por vencido nisso aqui. Eu digo assim, escuta, então não quero mais criar, porque eu já vi que criar não dá. Eu quero começar uma pesquisa para transformar, né? Ou seja, eu quero começar a transformação e criar um cavalo a partir da mudança genética do embrião de uma outra espécie.
como uma galinha. Aí ele começa a descrever um estudo. Repara que viagem é um negócio desse aqui. Né? Muito louco, tá? Poxa, você vai precisar de uma colaboração, você vai ter que ter um desenvolvimento de novas tecnologias, tem aspectos legais e tudo mais. Eu disse assim, cara, isso é legal. Vamos de novo. Né? E aí eu digo assim, tudo bem, eu sei que não existem ainda técnicas biotecnológicas existentes com a clonagem, transferência nuclear. Usei o que ele me deu anteriormente para gerar um novo prompt. Buscar o que ele tem de parâmetro com os estudos que ele tem públicos liberados para dizer isso aqui. Então, veio a derrota total, que é para criar um cavalo a partir de um ovo de galinha seria necessário substituir o genoma, papapá, com a versão apropriada, aprimorada do CRISPR, né? Em seguida, o embrião modificado precisaria ser incubado e tal, não sei o que, não sei o que lá. É óbvio que eu não acredito que isso existe. Isso é claro para mim. Não entendo nada de biologia. Mas, ó, sei que isso não rola não, velho. Eu sei. Mas traz para a realidade de algumas pessoas hoje. Mas não vamos tentar fazer um cavalo a partir de um ovo de galinha, né? Então é assim, eu não gosto da ideia do impossível, mas eu tenho um pânico muito grande com um negócio que eu vejo que é o seguinte, é a ilusão do não conhecimento de realidade. Na minha visão aqui, né, e usando palavras para tornar uma fase complexa, né, eu digo assim, cara, tu não faz ideia que não dá para fazer isso, né, irmão? Mas tu forçou a barra. E aí tu teve uma resposta que diz assim: tá aqui. Não dá, mas tá aqui. Aí você diz: beleza, eu vou. Pronto. Essa é a natureza, na minha visão, do ser humano. É você saber que não dá. Você ter todas as provas possíveis que não dá e dizer assim: eu não desisto nunca. Isso aí, para mim, é um negócio que não funciona. Né? A pessoa está malhando ali uma coisa muito, muito zoada. Né? Mas a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Eu vejo isso dentro do meu escritório. Pessoas que estão buscando escrita de código que não faz sentido, que não roda. Ele não entende nada daquilo. Ele está pedindo aquela escrita. Por quê? Porque ele pegou o cartão errado. Não era mais fácil ele ir lá e trocar e dizer assim: meu, eu não sei fazer isso. Eu preciso de base. E aí é que eu volto em alguém que tem humanidade, que chega e diz assim: meu irmão, deixa eu te explicar. Minha amiga, deixa eu te explicar. Não dá conta de fazer isso, não. Vamos traçar um plano de aprendizado para que você um dia consiga fazer. E cabe a essa pessoa também a escutativa. Hoje a gente perdeu isso. Hoje a gente não tem mais isso. Tá? Então, esse é o primeiro problema hoje para o uso de inteligência artificial, na minha visão. Uma série desses, né, que eu vejo, tá, no dia a dia. Mas o que que interessa para nós aqui? Para nós aqui interessa o seguinte: o trabalho de desenvolver produtos, projetos, software, whatever, mudou com o advento da inteligência artificial. Aqui na tela eu tenho o designer dentro do Copilot Microsoft, do Copilot pago, né, digamos assim, tá? E eu pedi o seguinte: crie uma imagem de um relógio futurista com uma caixa de aço inox arredondada com brilho, dois botões laterais. Pulseira de couro ecológico. No mostrador, coloque um modelo de visualização com ponteiros e um pequeno local com o dia da semana e a previsão do tempo com um ícone. 30 segundos de escrita. Me diz se há 10 anos atrás você, com conhecimento master premium de Photoshop, sei lá, qualquer outro software que você tivesse para fazer desenho, se você fazia esse desenho em 50 segundos. 30 para escrever o prompt, 20 para receber o desenho. Jorge, isso aí não cria um produto. Claro que não. Eu sei que não. Eu vivo de criar produto para mim e para cliente. Mas isso aí avança a ideia. Isso aí valida conceitos. Isso aí ajuda a esclarecer possibilidades. Rapaz,
quando você traz uma imagem dessa. Ele diz assim: a gente pode chegar aqui, mas isso aí não foi o GPT que me disse. Isso aí é o meu designer que me falou. Isso aí é o meu engenheiro que me disse. É o meu especialista em materiais que falou. Todos juntos, mas o trabalho de fazer esse desenho aqui levava uns 3 dias. E eles levaram 50 segundos. É isso que mudou. Esse é o ponto. Isso é uma ferramenta. E aí eu vejo algumas pessoas discutindo assim: nossa, eu acho que o GPT vai tomar meu emprego. Eu respondo imediatamente: o meu ele não vai. Por enquanto, não. Tenho certeza absoluta. Muito pelo contrário. Aumenta. Aumenta o volume de trabalho. Por quê? Porque a gente está indo numa direção que às vezes as pessoas estão indo no mar contrário. Eu quero usar para não trabalhar mais. Eu quero entender como esse cara me potencializa. Esse é o meu desafio diário aqui, tá? Comprando diversas suítes, entendendo como é que a gente desenvolve. Aqui eu tenho pessoas paradas, não paradas, né, mas trabalhando o dia inteiro, tá? Focadas em testar. Testar SDKs, testar desenvolvimento, testar plataforma de nuvem, validar hipóteses de clientes, levar para dentro dos clientes ideias novas, possibilidades novas, com custos adequados. É possível fazer isso? Custa tanto. O que, é que você acha? Acho bom, vamos fazer. Vamos botar um time para fazer. Tá? E aí, claro que isso aqui não vai só na criação de uma imagem. Vamos além. Quanto tempo eu levo para criar um diagrama? Arrastar e soltar, fazer ali e tal, não sei o quê. Diagrama como código. Sensacional. Cara, eu estou usando isso há anos já. Né? E aí eu chego num Copilot, por exemplo, de GitHub, aqui já outra coisa diferente, né? E digo assim, escreve um diagrama de sequência de comunicação Modbus. Modbus é um protocolo, né, de máquina. E aí eu tenho esse texto aqui. Veja, para criar um diagrama de sequência de comunicação Modbus, siga esses passos. Identifique os participantes. Não tem participantes, porque é master e slave. Então, assim, já começa que está errado isso aqui. Tem uns negócios aqui que estão meio toscos, né? Defina as mensagens trocadas. Não é mensagem trocada. Você vai bater no registrador e ponto final. Você vai lá, pega o dado do registrador, escreve o dado no registrador. Ponto. Não tem mais nada no Modbus. Mas o que ele fez aqui? Generativo. Concorda que fez um diagrama? Beleza. Agora vamos para o pedido de uma pessoa que conhece um pouquinho mais de Modbus e que quer o diagrama simplesmente para ajudar a treinar alguém ou para uma documentação de um produto. Veja, eu não quero que ele faça o meu trabalho. E eu quero. Mas aqui não. Aqui eu entendo, eu sei pedir e eu entendo que isso aqui é uma ferramenta. E eu digo, cria um diagrama de sequência usando Mermaid para uma comunicação Modbus entre master e slave com a internet. Inclua todos os passos e loops necessários. Aí vai aqui e cria o código do diagrama para mim. O meu Git, a minha IDE aqui de desenvolvimento, né, já está pronta. Tem o plugin necessário para pegar esse código aqui e plotar o gráfico. E aí eu ploto o gráfico, está pronto. Eu faço isso aqui para timeline de projeto, eu faço isso aqui para escrever Gantt, eu faço isso aqui para escrever diagrama de arquitetura, eu faço isso aqui para descrever diagrama de fluxo de dados, tudo feito desse jeito. Aí eu vou além. Se eu já escrevi o código, eu mando ele ler o código e dizer assim, escuta, pega o código que eu já escrevi e documenta ele para mim, para quando a próxima pessoa chegar, ter uma documentação. De novo, estou usando isso aqui para diminuir o tempo de desenvolvimento daquilo de 16 horas para 13. 3 horas eu ia gastar fazendo um diagrama. 2 horas eu ia gastar escrevendo um teste, agora eu escrevo o teste aqui. Eu tenho uma planilha de Excel que eu recebi de alguém com uma série de dados, só que os dados estão truncados, beleza. Então eu vou pegar essa planilha aqui, vou escrever um prompt e vou dizer assim, escuta, coluna tal tem isso, coluna tal tem isso, coluna tal tem isso. Faça isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, e gere uma nova aba nessa planilha para mim. Bum, tá gerado. Faça um gráfico a partir desses negócios. Pô, Jorge, tudo isso aí eu tenho como fazer. Tem, cara. Não estou dizendo que você não sabe fazer. E se você sabe fazer, você sabe usar inteligência artificial. Esse aqui é o grande negócio. O problema é que a gente está vendo
dentro dos escritórios, o pessoal que não sabe fazer e quer usar a inteligência artificial para mostrar que sabe fazer ou para fazer porque quem está acima dele não deixou ele ser treinado. Não abriu espaço para que aquela pessoa crescesse profissionalmente. Então, traz um estagiário e coloca ele para desenvolver um negócio altamente complexo. Ele vai bater no GPT para tentar desenvolver. Onde que isso vai explodir? Na hora que isso for para algum lugar que tem que testar ou que tem que validar. Aí explode. Tá? Agora eu tenho outras coisas que são muito legais, por exemplo. Eu recebo aqui todo santo dia perguntas sobre Azure, sobre a nuvem da Microsoft. Jorge, como é que funciona isso? Tal recurso posso usar com não sei o quê? Eu consigo unir a mensagem que vem de um canto com outro recurso? Como é que eu faço para interligar isso com isso? Quanto custa a instância de uma máquina X? Microsoft lançou, e acredito que está gratuito, tá? o GitHub de Azure. Aqui eu estou falando de Microsoft porque eu vivo isso no meu dia a dia, tá? Mas você tem isso no Google, você tem isso na AWS, você tem isso free, né? Então, assim, hoje você tem isso. Essa é a realidade, tá? Estou trazendo aqui só alguns exemplos. E aí, veja, me explica como criar um resource group, que é um componente que agrega outros componentes, né? Bum! Tá aí a explicação, tá? Então ó, a chance disso aqui, de errar isso aqui é grande? Isso aqui não. Por quê? Porque foi moldado para funcionar. A chance de eu perguntar sobre algumas coisas que é, é sobre alguma coisa que está muito difundida na web há muito tempo, a chance de erro é mínima, tá? Então, assim, tem coisas, né, que você consegue aí ter uma assertividade muito grande, tá? Aqui já no outro viés, por exemplo, aqui a gente faz muito estudo. Então, se eu for desenvolver alguma coisa, eu tenho que entender como eu vou entender futuro, como eu vou entender presente, né? A gente escreve muito artigo científico, então tem que fazer leitura de muita coisa. Aí eu chego aqui e digo assim: escuta, lê um PDF para mim e me diz sobre os pontos principais e se é possível aplicar isso aqui em outras verticais. Esse é um artigo que a gente escreveu, né? Esse aqui eu escrevi em conjunto com a Rebeca para o mestrado dela. Tá? E, inclusive, isso aqui é real de um cliente da gente e tudo mais. Tá? E ele traz os pontos principais do artigo, me dá uma visão. A mesma coisa ele faz se eu abrisse 10 abas aqui e dissesse assim, compara todos, me diz o que cada um fala e aonde estão as divergências. E eu consigo chegar. Qual que é o nível de acurácia disso? É muito alto e tal, não sei o quê? É bom, não é ruim. Facilita a sua vida. Por quê? Porque antes você ia ler esse abstract para decidir se você ia ou não continuar a leitura desse artigo, né? Então agora eu tenho key points desse artigo, tá? Aqui outro exemplo, né, do que a gente pode usar e de que, meu, isso aqui é sensacional, né? Eu tenho isso aqui rodando numa série de clientes e funciona muito bem. Câmeras que fazem compreensão de ambiente, visão computacional. Quantas pessoas estão aqui, contagem de pessoas, identificação, né, idade, sentimento daquela pessoa naquele momento, ele está bem, está mal, está triste, está isso, está aquilo. Um chute de idade, obstáculos, alguém derrubou alguma coisa no chão, o chão está limpo, o chão está sujo, o que, que eu devo fazer? Se o chão está sujo porque alguém derramou alguma coisa, tem que mandar alguém limpar. Então eu vou disparar uma ordem de serviço para chamar ali aquela manutenção, para a manutenção chegar e fazer isso. Quem fazia isso antes? Alguém, humano. Por que essa outra pessoa não está resolvendo outra coisa? Em vez de estar lá conferindo se alguém derramou alguma coisa no chão, se tem uma pessoa parada olhando. Não faz sentido. Também não faz sentido deixar um negócio sujo. Por quê? Não é pela beleza, não é porque não, é porque alguém pode escorregar, cair no olhar da empresa. Se uma pessoa cai dentro da sua planta, se a pessoa cai dentro da sua loja, o que acontece? Ela processa você. Perdi dinheiro. No olhar humano, eu não posso deixar uma pessoa cair porque ela se machuca. No olhar da venda e da ideia de que eu vendo uma marca legal. Se o chão estiver sujo, a pessoa vai lá e vai dizer: eu não volto mais naquela loja, que lá é sujo. Então eu tenho várias visões. Quando a gente fala de várias visões, eu começo a pensar em agentes.
E aí eu faço tudo isso que eu estava falando aqui e trago essa ideia dos soft skills, dos hard skills e tudo mais para dentro de um agente. E aí eu começo a falar um agente conversar com outro. Essa é um pouco da evolução desse negócio como um todo. Né? E aí, nos encaminhando aqui para a gente abrir aqui um bate-papo, né? Eu acho que se tudo será um prompt, porque a gente tem muito essa ideia, né? É, tudo será um prompt. Legal. Então, meu prompt tem que ser preciso, responsável, focado no que eu quero, tem que ter um bom nível de explicação, tem que ter um encadeamento de coisas, tem que ser ético, empático. Opa, então, Pepper. Então, estou falando de quê? De juntar tudo isso para escrever um prompt, ao invés de chegar lá e dizer assim, leia o cronograma e me diga como vai ser feito. Você vai ter que dizer. Você vai ter que dizer como é que é o seu time. Você vai ter que dizer que uma pessoa acabou de sair de licença maternidade, que o time está sobrecarregado. Porque senão, você está falando de quê? De número seco. O que eu chamo de número seco? 8 horas por dia, vezes X dias por semana, vezes X número de pessoas. Número seco. Não é bem assim que a banda toca, né? Então, existe um cuidado. Claro que aqui eu estou simplificando para a gente conseguir, né, encadear aqui algumas ideias. Né? Eu sei que a gestão não é assim, entendo que a geração de um cronograma não é assim, a gente tem todas essas cadeiras aqui dentro também. Tá? Quando eu começo a falar disso, eu viro e digo assim, poxa, então, a partir de agora, tudo vai depender muito mais da base de conhecimento das pessoas do que era antes da IA. Por quê? Se a pessoa não entende o que ela fala, se a pessoa não domina o que ela pede, como ela julga se está certo ou errado? Como ela pede direito se ela não sabe o que pedir? Acabei de mostrar para vocês o caso do diagrama de Modbus. Cada um me responde de um jeito. Né? Então, mas isso aí é complicado. É, muito. Porque a gente vai de encontro a um problema que a gente está vivendo há anos. Sucateamento da educação, desvalorização de sala de aula, aprendizados, microlearning, aprendizado no TikTok. É assim, o cara hoje aprende no TikTok. Não, mas fulano é um influencer. Legal. Faz o quê? Ensina isso. Aonde? No TikTok. Num vídeo de 1 minuto? É. Sensacional, cara. Você precisa ver. Não, concordo, deve ser bom. Mas eu acho que deve ser bom quando você já sabe um pouco. Quando você não sabe nada, você tende a simplificar tudo, tudo se torna raso. E do que a gente está falando aqui o tempo todo? E o que eu estou usando aqui o tempo todo? Vocabulário, palavras. Se eu não souber dosar minhas palavras, você não vai querer me ouvir. Se eu chegar aqui e falar tudo errado, se eu não utilizar os conectores certos, o tempo verbal correto, você não acredita no que eu estou falando. Eu posso estar falando o que eu quiser. Não adianta, não vai funcionar. A gente precisa de vocabulário. A gente precisa de gramática. Ah, eu tenho que escrever em inglês. Se o algoritmo foi treinado em inglês, sim. Sua chance de resposta será maior. Depois você traduz. Pô, então deu ruim. Não, você pode falar em português. Mas o quanto você sabe explicar o que você quer? Então, para fechar a minha conversa aqui, eu acho que a gente está vivendo uma era que todo mundo está dizendo assim, olha, a inteligência artificial está vindo para tomar as pessoas, está vindo para tornar o negócio muito mais desumano, está vindo para destruir, né, cadeias que funcionavam há muito tempo. Eu acho que ela está exacerbando e mostrando problemas que a gente tinha enquanto sociedade, enquanto empresas. Né? Ela está tornando simples o que realmente é simples, mas que antes era vendido e guardado a 7 chaves. Aqui, quem tiver mais de 40 anos
vai entender bem o que era você aprender na década de 90. Quanto custava? Você tinha que comprar o livro e tinha que ler o livro. Hoje em dia você tem curso online de tudo. Tudo, 100%. O que você quiser hoje tem um curso online. Curso online de Prompt Engineer Mastering com Gemini. É bom? Não sei. Aí eu me questiono assim, quem escreveu? Baseado em quê? Porque tem muita gente que escreve coisas, vozes da sua cabeça, né? E aí surgem pérolas, né? Mas tem consumo. Então, a gente agora está vivendo uma era que a gente vai depender muito mais das pessoas do que antes da IA. Muito mais. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pensamento. Eu preciso de soft skills. Eu preciso de. Eu preciso daquele diálogo que não existe mais. Ninguém conversa mais. Hoje em dia você manda contrações de palavras com emojis e tudo mais. E aí, a gente está criando uma sociedade que está acostumada a fazer isso. E veja, eu não sou o cara crítico que faz tudo e sou sensacional e acho que isso aqui tem que mudar o mundo todo. Não, não, não. Não. Mas a gente está vendo que pessoas estão gerando empresas gigantescas do nada, crescendo coisas do nada, fazendo o quê? Gerando agora IAs que praticamente são comportamentos humanos, que a gente até um pouquíssimos meses atrás desprezava. Uma pessoa que conversava com a outra agora já tem chatbot de RH que melhora não sei o que lá do seu time, blá blá blá. Antes eu tinha uma pessoa que fazia isso. Então, esse é o ponto, né? Que a gente está vendo aí acontecer, tá? E essa é um pouco aí da minha visão. Tentei ser o mais sucinto possível aqui em algumas coisas, né? Para a gente abrir aqui para uma conversa. Vou deixar aqui um QR Code que leva para um Linktree, então tem rede social, tem uma série de coisas aí, conteúdos também que eu solto, né? E vamos abrir aqui para a gente bater um papo. Deixa eu ver o que já tem aqui no chat. Larará. Olha, eu tenho uma pergunta aqui uma colocação aqui do Maximiliano. Vamos lá. Professor Jorge, como os gerentes de projeto podem integrar ferramentas de inteligência artificial de maneira ética e eficiente, garantindo que a automação e a análise preditiva aprimorem a colaboração e a inteligência emocional da equipe, né, em vez de desumanizar o processo de gestão? Eu acho que o desumanizar o processo de gestão acho que já vem acontecendo há muito tempo sem usar nem inteligência artificial, né? A gente já está muito focado numa eficiência que é intangível, a gente tenta cumprir prazos que não existem mais, né? E está todo mundo correndo para ganhar da concorrência ao invés de correr para ganhar de si próprio, né? Então eu tenho visto, pelo menos na minha área aqui, eu tenho visto muito isso, né? As pessoas que estão inovando baseado em inovação dos outros. E aí, quando você faz isso, se o outro cara quebrar, você vai fazer o quê? Vai quebrar junto? Não tem como fazer, né? Então, isso aí hoje a gente já tem uma problemática grande. Como é que você faz para utilizar a inteligência artificial em cima disso? Primeiro, ter um pensamento muito focado que você depende daquele time e aquele time tem que entender muito bem o que está acontecendo. Se você vai usar inteligência artificial para gerar, por exemplo, um memorando de aviso ao time sobre as coisas, por que não dizer que aquilo foi gerado por inteligência artificial? Por que não trazer inteligência artificial para o centro da discussão? Tá? Por que não chegar e dizer assim, galera, como é que a gente usa inteligência artificial efetivamente para a gente produzir mais, ao invés de eu estar o tempo todo fazendo análises das coisas? Vou trazer um exemplo aqui para você, Maximiliano. Eu, eu, eu tenho uma assinatura do Copilot para 365 aqui que faz, além de uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas que são legais e tal, não sei o quê, mas tem um negócio dele para mim que é sensacional. Onde eu chego e digo assim: me diga como melhorar os e-mails de fulano para os clientes. E aí vem coisas do tipo: olha, poderia ter isso aqui, poderia ter aquilo lá, poderia. Tem algumas coisas que são interessantes, mas como você está no dia a dia ali, você não está vendo, né? Você não vai acompanhar tudo. O que eu faço? Chamo a pessoa. Escuta, usei o Copilot, peguei isso aqui. Vamos sentar nós dois aqui para a gente dar uma discutida nesse negócio? O que você acha disso aqui?
Jorge, eu acho legal, mas eu não consigo ter uma visão mais próxima, às vezes, para mandar esse e-mail, porque eu desconheço a pessoa. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer umas rodadas aqui para a gente entender quem são os nossos clientes, para que você entenda 100%, porque às vezes você não está entendendo. Né? Vamos entender quem são as nossas outras áreas, com quem a gente está interagindo. Né? Vamos começar a fazer isso aqui? Vamos. Legal. Aí eu comecei a melhorar esse tipo de comunicação quando eu podia pura e simplesmente pegar e dizer assim, segue as melhorias que eu quero que aconteça nos e-mails. Comece a citar isso, aquilo outro. Tá? E hoje a gente, por exemplo, o cronograma aqui dentro, né, propostas, uma série de coisas, andamento de projeto, a gente tem usado bastante IA para isso. Só que numa forma transparente, onde a gente fala para todos o que está acontecendo e diz assim, escuta, a gente começou a rodar, agora recentemente a gente começou a rodar algumas questões de qualidade aqui dentro com IA. Né? E aí, quando você começa a fazer isso, óbvio que você expõe feridas que magoam. Né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho de trazer e de dizer assim, meu, tá acontecendo isso, tá andando dessa forma, né? E tudo mais. Tá? Deixa eu ver aqui. A Joane, não sei se eu te respondi aí, Maximiliano. Se não, por favor, já, já traz aí de novo que a gente evolui, tá? O Copilot no GitHub é pago, sim, ele é pago, tá? E todo ele. Né? Você tem a versão hoje que você utiliza para empresas, o Enterprise, você tem as versões pessoais, tá? Quem estiver fazendo faculdade, quem for estudante de faculdade, ele é gratuito. Tá? 100% gratuito, todos eles. Então você pode ir lá, tem uma página do GitHub, você faz só uma autenticação, você diz o nome da sua faculdade, tem um drop-down ali, use o e-mail da faculdade, né? E aí ele funciona. Então, quem estiver aqui nos assistindo, depois, se quiser, eu acho que eu fiz um conteúdo disso aí, mas se não, pode me procurar nas redes que eu passo o link depois para vocês aí, tá? Na área de IA generativa, o Joane também trouxe aqui uma colaboração. Na área de IA generativa existe um termo de IA responsável. Sim, não só responsável, né? Mas a gente tem vários pensamentos. Inclusive, o Brasil tá começando a trabalhar isso aí, né? Tem uma ideia eu não gosto do termo de regulamentação, né? Mas é uma regulamentação, tá? Que tem passos muito interessantes aí acontecendo, tem passos ruins, tem passos muito interessantes, né? O governo americano, Casa Branca, tem isso também, e todos os provedores fazem parte, né, de um grande provedores que eu falo nuvem pública, né, que estão fazendo isso ou grandes serviços, né? Eles têm uma explicação sobre a ideia da IA responsável, por exemplo, se eu disser eu quero produzir uma bomba, não vou conseguir. Não vou conseguir, né? Não só para ideia de não afetar pessoas e tudo mais, mas também para uma ideia, né, de segurança, tá? E também tem uma determinação, né, de todos esses players aí que estão no mercado, de como eles tratam os seus dados. Então, a ideia, por exemplo, de que meu dado vai vazar se eu estiver usando um Copilot. Cara, o seu dado pode vazar, assim, como você pode ser invadido, né? E sua máquina ser invadida. Mas não é bem assim que o negócio toca. Tá? Não vamos entrar nos detalhes aqui, senão a gente entra numa polêmica, né? Tem muita gente que é muito incisivo com relação a isso, mas não é bem assim, né? Grupos gigantescos já utilizam, então, assim, tem muita coisa legal. Agora, tem um outro lado também que a gente tem que se preocupar, que tem coisas que você não tira de dentro de casa, né? Então, assim, não vai funcionar o cara botar a receita da Coca-Cola lá e dizer assim, cara, a receita da Coca-Cola é essa. Vamos roubar a receita da Coca-Cola. Não. Você está dizendo que o negócio é inseguro. Não, também não. Não estou dizendo nada disso. Mas estou dizendo que a própria Coca-Cola não deixa isso acontecer. Por que será? Né? E tem solução para isso? Claro que tem. Você pode rodar dentro de casa, tá? Então essa é a ideia, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais temos aqui. Inclusive, a Joane aqui trouxe um link, né, que ela escreveu aqui, tá, para essa questão do ser responsável, né? Ó, perfeitamente, beleza, Maximiano. Paulo Norberto, responda a nossa pergunta. Ah, sim. Peço, por favor, né, que vocês, antes de saírem, por favor, né, preencham aí a nossa pesquisa
do evento de hoje, né? Até para que todo mundo saiba como foi, né? E aí o pessoal consiga depois entender se esse modelo que eu trouxe é legal, se o tema foi legal, se está aderente, se tem alguma coisa a mais aí, para eles poderem preparar outros eventos como esse, que são bem legais aí para a comunidade, além de ajudar, né, em certificação e uma série de coisas, tá? Tem muita coisa boa aí. Jorge, qual a sua opinião sobre as crescentes demissões pela empresa de tecnologia nos últimos meses? Elas têm sido motivadas pelo uso da IA? Mais ou menos, mais ou menos, acho que não. Acho que o mercado está mudando muito, né? O mercado sempre mudou, né? Então, às vezes você acredita num viés, muda para outro, né? Temos tecnologias que aceleram uma série de coisas. Vou te trazer aqui um negócio, Isadora, que é muito interessante, né? O pessoal diz assim, vai acabar com os programadores. Eu comecei a programar em 1993, se não me engano, 93 ou 94. Na época era Assembly, Clipper, né? A Summer 87 virou Clipper, né? E depois eu fui para DBase, mas era outro cara, velho, Delphi também, eu fiz muita coisa, né? E aí o pessoal dizia assim, eu sou de Brasília, né? Quem for de Brasília aqui também, existia um produto aqui em Brasília que era um gerador de código. E aí o pessoal dizia assim, nossa, acabar com os programadores. 95 começou isso aí, 97, se não me engano. Vai acabar com os programadores todos, ninguém mais vai morrer, vai acabar de fome, blá blá blá, não sei o que, não sei o que lá. Acabou? Não. Qual o maior número de faculdades abertas hoje? Desenvolvimento. São excelentes? Acho que não, acho que tem suas falhas, mas trazem bases muito boas. Então, quem termina uma faculdade, pelo menos tem base numa série de coisas que o cara que não fez a faculdade não tem. Não adianta nada ficar vendo vídeo de YouTube e depois querer desenvolver coisa séria. Não vai? De novo, é um tema muito controverso, né? Não vou entrar num detalhe aqui, senão a gente vai, né, poder se alongar. Mas quem quiser depois discutir esse tema, adoro esse tipo de discussão, tá? Acho que por causa da IA, não. Se a gente fosse nessa linha, quando surgiu o no-code, o low-code, isso apareceu no mercado há coisa de uns, sei lá, um boom, 5 anos mais ou menos. Arrasta, solta, cria o workflow, faz um negócio, já existe há um tempão, mas o boom foi agora há pouco. Né? Demitiu todo mundo? Não. Por quê? Porque você cria um tipo de aplicação. Quando você vai crescer, você continua. Mas como é que você continua? Desenvolvendo. Acabou com os desenvolvedores? Não. Mas a gente começou a especializar mais. Hoje em dia fala-se de fundamentos que quando eu comecei a programar eram tidos como inúteis. Hoje em dia a gente fala disso. Hoje em dia eu me preocupo com o uso da memória, com o uso do disco. Por quê? Porque eu estou pagando nuvem. Todo mundo está estudando isso. Então a IA está forçando demissões? Claro que está, como várias outras coisas estão também. Movimentos, uma série de coisas forçam demissões. Acabou. Tá? É mercado. Não adianta, não tem jeito, né? IA vai demitir muita gente? Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Como a Revolução Industrial demitiu muita gente também. Carvão, uma série de coisas. Robô. E acabou os robôs? Não. Acabou os operários de fábrica? Não. Eu tenho clientes de fábrica. Para você abrir uma planta, você tem que ter um lugar que tenha gente para trabalhar. Tem gente que manda buscar ônibus fechado de gente em outra cidade para trazer para trabalhar. Ué, mas não tem robô, não tem uma série de coisas, não tem IA, não tem isso, não acabou? Não, não acabou. Mudou, né? Então é o que a gente está vendo. Mas óbvio que vai acontecer, né? Que o pessoal botando os LinkedIns, LinkedIn é sensacional, né? Na sua percepção, há alguma profissão atualmente que possa ser substituída por IA? Eu acho que qualquer coisa que só faz trabalho repetitivo vai ser substituído por alguma coisa. Pode ser IA, né? Aquele cara que não tem, né, não tem nada de intelectual pode ser substituído por qualquer coisa, basta a próxima startup nascer, né? Eu assisti uma apresentação uma vez no Vale do Silício, muito legal, né? O pessoal topzera lá, mano, de indústrias gigantes, né? Aí o cara dizendo assim, eu não tenho medo do fulano que tá aqui, que é o meu concorrente direto, que tomou 3% do meu market share não sei aonde, ele não me abala, ele ria de um lado, o cara ria do outro, né? Eu tenho medo desses meninos que estão sentados aí atrás, criando o próximo serviço. Esses aí me dão medo.
ele pode tomar o meu market share monstruosamente de um dia para a noite se alguém maluco investir dinheiro nele. Basta pegar um Elon Musk aí da vida que bota dinheiro no negócio para funcionar, né? Então, esse aí é um pouco da ideia, tá? Deixa eu rolar aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, que eu não estou conseguindo agora mais. Ixi. Espera aí que meu... Galera, minha máquina travou? Vocês conseguem me ouvir aí? Conseguimos sim, Jorge. Então, Tá passando tudo normal. Eu entrei aqui, vou ajudar você com as perguntas beleza. aqui, tá? Me ajuda aí que o Ah, meu navegador desapareceu, cara. Eu acho que eu fui tudo falar bem. mal da IA e o Aí ela negócio tomou descontou. conta. É, tomou conta. Vamos lá, vou ler mais uma pergunta aqui que está aqui. A Isadora Andrade vai perguntar o seguinte: Jorge, em parte observo o encantamento pela IA e por outras tecnologias, e em contrapartida percebo o que o Maximiliano citou na prática: desumanização da gestão de forma geral. O que nós podemos fazer para amenizar a desumanização? Eu acho que aí não é a IA que está fazendo isso. É minha visão, né? Posso estar equivocado, tá? Mas eu acho que aí a gente tem vários outros problemas, né? E que são, às vezes, na fundação aí, né? No conceitual da fundação do próprio time, né? Não necessariamente a IA está trazendo isso. É óbvio que o uso, né? Vai tornar coisas do tipo, e aí, você conferiu lá o que eu fiz? Cara, passei, tá tudo certo. E aí diz assim, passou aonde, né? Olhei, tá tudo bem, tá tudo funcionando, né? E na verdade não olhou, né? Foi um uso ali da IA, né, para fazer isso. Então, assim, acho que isso sim acontece, tá? Mas eu acho que é muito mais pessoas que estão por trás, que estão tornando isso aí, né, eu não gosto do inclusivo para isso, né, mas eu acho que estão tornando isso menos humano, né? Mas pessoas, eu não vejo, porque eu não consigo entender, né, pelo menos na visão que a gente tem aqui, aí se tiver algum caso mais específico quiser trazer, né, para a gente botar na mesa aqui, acho que soma, tá? Eu não consigo ver IA operando sozinha ainda. Eu não vi ainda, infelizmente, né? Gostaria, tá? A gente tem projetos hoje rodando que coloca um agente falando com o outro para tomada de decisão. Isso já tem em máquina, né? O fundamento da indústria 4.0, dos sistemas cyberfísicos, é exatamente isso, né? É máquina conversando com software, trocando informação e tomando decisão. O que é a nova era, né, na minha visão, é a ideia do uso de múltiplos agentes, não esses agentes como a gente vê, por exemplo, no chat GPT, né, de você pegar e dizer assim, isso aqui é um prompt, isso aqui é uma configuração, e quando eu te fizer uma pergunta, você me responde. Não, são agentes conversando com agentes, né? Então, dentro de uma planta, dentro de um prédio, dentro de uma empresa, eu assisti um negócio, tem inclusive alguns textos sobre isso no MIT, que o pessoal diz assim, olha, em breve a gente vai ter posições dentro da empresa que são assumidas por IA. Um gestor financeiro, por exemplo, por que não ele ser substituído por IA e ter o gestor financeiro ascendido a uma diretoria para tomar conta de um estratégico daquilo e não de um operacional? Tá? Então, isso aí eu acho que vai acontecer em breve, mas eu não sei se ainda é o momento aqui já, tá? Disso aí. Acho que não. Boa. É, a Joane, ela volta com a opinião dela aqui, falando que acredita que se o profissional seguir querendo aprender as novas tecnologias, a remuneração aumenta e quem não surfar na onda ficará defasado. E a Débora já complementa falando, mas assim como força demissões, cria algumas novas profissões também. O que você tem a comentar sobre isso? Eu não sei se cria novas profissões, mas eu acho que cria melhores profissionais. Eu acho que ele traz uma necessidade de sair da zona de conforto, uma necessidade muito grande de se aprimorar, uma necessidade de começar a pensar fora da caixa, porque tem gente pensando fora da caixa, né? Quando uma pessoa chega e diz assim, eu estou ganhando X mil reais vendendo e-books em tal lugar, força você a olhar e dizer assim,
se a pessoa está fazendo isso, não é que eu vou fazer igual. Como é que ela consegue fazer sozinha? E eu passo o dia todo aqui e não consigo fazer uma série de coisas. Será que não está na hora de eu começar a incorporar algumas dessas práticas para melhorar o meu dia a dia e me tornar melhor profissional? Eu acredito mais nessa visão. Tá? Perfeito. Enquanto o pessoal aqui ainda não coloca mais questões, né? O pessoal está divulgando muito os seus LinkedIns aqui. Eu queria trazer para o papo uma pergunta pessoal minha mesmo, né? Eu acompanhei aqui toda a apresentação e foi muito boa. E no início você veio trazendo muita questão das soft skills, né? Para você trabalhar, como você utilizar melhor. E a gente vê como é importante você ter desenvolvido bem essas soft skills, que é um pilar muito forte para nós que trabalhamos com gerenciamento de projetos, né? Mas eu queria que, se você puder, entrar um pouquinho mais no detalhe de como é que ter essas soft skills desenvolvidas consegue somar potencializar o uso da IA no nosso dia a dia de gestão de projetos. Primeiro, gerando um prompt que vai ser mais humano para não desumanizar a sua gestão. Acho que a gente começa por aí. Né? Quando eu começo a ter empatia com outras pessoas, eu começo a pensar no que eu vou entregar para elas. Seja um e-mail, seja alguma coisa. Né? Eu já passei por várias eras, então, assim, minhas profissional, né? E em algumas eu era a pessoa que não estava nem aí para ninguém. Era a minha resposta idônea. Não tem conversa. Hoje eu já tenho um pensamento diferente. Hoje, se eu tiver um time que está em conjunto comigo, eu consigo produzir muito mais do que eu for simplesmente um déspota que vai enviar um negócio top-down para ser executado. Poderia fazer. Né? Na posição que eu estou hoje, né? Eu poderia fazer, mas não devo fazer. Então, quando você começa a pensar desse jeito e está utilizando inteligência artificial, por exemplo, eu utilizo inteligência artificial hoje para resumir meus e-mails. Tem dia que eu não consigo ler e-mail. Eu vou resumir meus e-mails. Então, o que começou a acontecer, Paulo? Eu comecei a responder pessoas que ficavam esperando uma resposta minha. E que, por não serem importantes ali, na minha visão rápida de passar, e que às vezes eu não via, porque era uma pessoa que estava mandando uma dúvida, por exemplo. Terminei aqui uma apresentação, a pessoa mandou um e-mail para mim. Eu não conseguia responder essa pessoa. Hoje eu pego um Copilot e digo assim: escuta, o que ficou para trás ontem? Ficou um e-mail de fulano que te perguntou isso, isso e isso. Faz um resumo do que ele me perguntou. Ele te pediu isso da palestra tal, do não sei o que, do não sei o que lá. Eu digo, pô, coloca a série de links tais no draft do e-mail. Ele vai lá e coloca. Aí eu abro um ditado, às vezes eu estou no carro, indo para o aeroporto, indo para outro canto. Digo, escuta, é isso, 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 isso. Quando você faz um ditado, às vezes sai coisa errada e tal, não sei o quê. Terminou aquele ditado, eu mando a inteligência artificial pegar e dizer assim, corrige o texto para mim gramaticalmente ou alguma coisa. Isso acontece muito em inglês comigo aqui. Né? A gente tem cliente fora e tudo. Então bum, fez aquilo. Veja, não foi a inteligência artificial que respondeu o e-mail, fui eu. Mas se não fosse a inteligência artificial, eu não respondia. Esse é o, esses são os pontos que eu estou vendo aqui, que eu estou conseguindo linkar e ligar, que antes eu não conseguia fazer, cara. Antes eu E não até conseguia agiliza o fazer. seu tempo, né, Jorge? É, Desculpa interromper, mas até torna o teu tempo mais rápido. O tempo que você exatamente. custaria para parar, sentar, pensar, analisar aquele e-mail e responder, a IA vai encurtar esse tempo e você vai conseguir, Exatamente. não sei se essa palavra é correta, ser mais produtivo, né? É. Você consegue ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, você também consegue fazer coisas que você não iria fazer. Eu deixava muita coisa para amanhã porque eu queria dar uma resposta mais completa para a pessoa. O que acontecia? O amanhã chegava e não acontecia a resposta do e-mail, entendeu? E aí eu me perdia naquilo lá. Eu queria, às vezes, fazer coisas do tipo, cara, eu precisava muito criar um diagrama que mostrasse o como funciona isso aqui. Né? E
eu me perdia porque eu dizia assim, cara, e eu tenho um time aqui de design aqui dentro. E eu podia mandar para o time. Mas para eu mandar para o time, eu tinha que escrever o que eu precisava fazer. Eu não tinha tempo para fazer aquilo, eu não mostrava o negócio. Hoje eu tenho ferramentas que eu pego o texto que eu escrevi e mando ele gerar um diagrama. E ele faz o diagrama para mim do jeito que eu pedi. E aí, isso é uma forma de eu conseguir me comunicar melhor, de eu conseguir ser mais assertivo, de eu conseguir incluir mais pessoas no hall que se beneficia, às vezes, das respostas que eu dou, né? Porque ajuda, você acaba ajudando. Você pega, por exemplo, vai dar uma palestra numa faculdade, tem 400 pessoas, às vezes 500 pessoas, como é que você vai responder todo mundo? Você não consegue responder. Então hoje eu consigo fazer uma série de outras coisas, tento em sua grande maioria, né, fazer uma série de coisas aqui, infelizmente o tempo não me permite fazer muita coisa, mas ajuda bastante. No interno aqui da empresa, a gente melhorou drasticamente uma série de coisas, drasticamente. E principalmente de entender gaps de pessoas, de eu olhar e dizer assim, por que que ele não consegue? Antes para mim era só ele não consegue, hoje é, por que que ele não consegue? E hoje eu tenho ferramentas que analisam e dizem assim, ele errou isso, 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 isso. Então, às vezes, eu sento aqui com um menino que está começando a carreira e digo assim, irmão, você tem que prestar atenção nisso aqui. Vai, lê esse negócio aqui para a gente conversar daqui 3 semanas. Tá? Isso hoje me ajuda muito. Para você ter uma ideia, eu essa semana estou aqui em Brasília, nas próximas 4 semanas eu não estou aqui, viajando para diversos locais. Então eu não consigo, às vezes, acompanhar meu time que está aqui dentro do escritório. Eu tenho time remoto também, uma série de coisas. Então, isso aí tem unido muito, né, da gente conseguir fazer. Mas o contato humano é um negócio que, eu aqui prezo muito. Por exemplo, reuniões presenciais, reuniões com câmera aberta para a gente conversar, para a gente entender a pessoa do outro lado. Aí a pessoa diz assim, peraí que eu tô feio. Não dá para eu entrar agora, não tem problema, a gente marca outra hora. Quando você estiver bonito, a gente marca. Zero de bronca, entendeu? Então a gente começou a abrir uma série de coisas aqui, por quê? Porque às vezes o tempo que a gente não tinha, a gente está começando a ganhar com esses processos. Então a inteligência artificial tem vindo para somar. Isso falando nessa parte de produtividade, dessas coisas, tá? Não no mais hard aqui que a gente faz no dia a dia. Tá? Perfeito. O Gilberto Gonçalves, ele trouxe uma pergunta que eu acredito que é a pergunta de várias pessoas aqui, né? Mas ele pergunta para você, ele fala assim: eu gostaria de uma dica para iniciar no uso da inteligência artificial para automatizar tarefas repetitivas. Qual o chatbox ou metodologias mais efetivas para aprender o que realmente tem valor? Então, ele quer usar a IA para automatizar tarefas repetitivas Uhum. dele, eu também, e ele quer aí dicas suas aí de chatbox ou metodologias que ele possa aprender, se desenvolver, aprender a utilizar e trazer isso para o dia Chatbot a dia, né? não automatiza tarefa. Chatbot, você pode vincular ele a fluxos que fazem algumas coisas. Torná-los autônomos é uma outra conversa. Aí você tem alguns produtos aí de mercado que fazem isso se tornar autônomo, né? Eu estou tentando responder essa pergunta não só para IA, mas para IoT também, né? Muita gente me pergunta assim, como é que eu começo? Qual o primeiro passo para eu saber o que é um gêmeo digital? Qual o primeiro passo para eu saber o que é inteligência artificial sem ter que ler os artigos de não sei o que, de não sei o que lá? A gente está produzindo aqui algumas coisas que vão estar aí disponíveis. Eu vou, inclusive, fazer uma apresentação agora em Recife, no começo de dezembro, para uma universidade, e que a proposta é exatamente essa. Então, eu estou com um time produzindo material disso aqui, tá? E vou soltar, isso vai ficar gratuito aí para todo mundo, tá? Para um primeiros passos do seguinte: o que que é? Para que serve? Como é que eu uso? O que que tem? Está aqui. Depois entrar no modelo de quanto custa, né? Como é que eu desenvolvo e tudo mais, tá? Mas eu acho que isso já dá uma visão muito boa, tá? A Débora trouxe aí uma pergunta, Paulo, de chatbot não é uma tecnologia ultrapassada. O chatbot é uma tecnologia sensacional, mas veja, quando a gente fala do chatbot robótico, diz que um para tipo telefone, URA, né? Diz que um para isso, dois para aquilo, quatro para aquilo, era o que acontecia antes.
a ideia do robô de chat com um mecanismo generativo de linguagem natural é sensacional. Por quê? O que você fala, ele te entende. Ele busca numa base de conhecimento e te responde. Então, isso é um chatbot. O chat GPT é um chatbot. Só que a gente entende que chatbot é aquele negócio de muito tempo atrás, 4 anos, né? Muito tempo atrás. E aí a gente entende que isso aí é um negócio totalmente ultrapassado, que quando se fala de chatbot é ruim. Não é. Não é. O WhatsApp pode ser tratado como uma ideia de chatbot integrado com uma generativa que vai funcionar muito bem. Tá? Então tem bastante coisa aí que dá para unir, dá para brincar aí, Débora, e que dá para trazer o chatbot como interface, sendo a ideia de um robô. E por que às vezes a gente precisa ter a ideia robótica? Porque eu preciso autenticar, entender intenções. Veja, de onde vem essa pessoa? Ela é do meu grupo? Ela faz parte da minha empresa? Ela é cliente? Eu preciso ter um entendimento disso antes de abrir a minha base de conhecimento. Eu fiz um experimento aqui que foi infeliz, né? Que eu criei um chat para tirar dúvida de IoT e soltei. E criei uma base de conhecimento muito legal e tal, não sei o que é a mesma base que eu tenho aqui, que eu faço pesquisas, usei no mestrado, doutorado e tal. Eu gastei um dinheiro absurdo de pessoas que eu não sabia nem quem eram. Porque eu deixei o negócio aberto. Entendeu? Então tem que ter, né, esse discernimento. Claro que eu fiz isso e queria ver se funcionava efetivamente, e aí olhar, né, as questões, as coisas todas, tá, que chegavam, tá? Mas, meu, não é essa ideia, tá? Não é a ideia de ultrapassado. É o que você utiliza realmente, é que hoje em dia não dá mais para você ter um menu tipo 5 opções, volte para o menu principal. Ah, tiro no pé isso aí. O cara vai embora imediatamente. Com certeza. Pessoal, vocês têm mais perguntas para fazer? Aproveita agora, te dá um tempinho para vocês colocarem no chat, mais alguma curiosidade que vocês queiram tirar aqui do nosso webinar. Eu acho que a pergunta do Gilberto é interessante, mas eu queria fazer uma mais específica nessa mesma linha. O que que eu aprendo primeiro nessa tendência de IA para o IoT, ou o que você sugere que a gente, como gestor de projetos, gerente de projetos, aprenda primeiro nesse momento, levando em consideração alguém que está aqui nesse webinar por curiosidade, para entender, está tendo o primeiro contato, e até para quem está há um tempo já usa IA, o que, que deve buscar para aprimorar no seu conhecimento. Legal. Primeiro, entender o que é a inteligência artificial generativa, tá? Não precisa ir no mundo acadêmico, muito deep dive, mas entender um pouco sobre o que é, entender como funciona, por exemplo, o que é. Quando eu digito, me diga como eu faço isso, aquilo outro, como é que isso funciona? Gera um token, tá? O que é um token? Então, assim, entrar nesse nível de detalhe para que você seja um usuário de um nível acima. A partir daí, eu acho que vale a pena você fazer uma leitura de mercado. Quem são os players? Google. O que o Google me entrega? Perplexity AI, o que ela me entrega? ChatGPT, o que ela me entrega? O Amazon, o que ela me entrega? O IBM Watson X, o que ele me entrega? Não é que você tenha que usar, você tem que saber quem são os players. Pô, legal. Quem fala disso? Tem é uma união de pessoas, mas que é um cara que toma frente disso, que chama-se Hugging Face. É parada obrigatória. É olhar isso aí. É entender, olhar e dizer assim, meu, o que esses caras falam? Aí vai chegar lá, o cara vai dizer assim, meu, isso aqui é um algoritmo disso, isso aqui é não sei o quê, isso aqui se faz não sei o que lá. Legal, olhei e dei um passo atrás. Não é sua praia, você não vai levantar um modelo, você não vai levantar uma VM para treinar, não. Mas você tem que entender
Como é que isso funciona? Aí você vai ter um entendimento melhor sobre a precificação das 300 ferramentas que vão começar a brotar para você comprar. E aí você diz assim, para que serve isso? Será que essa daqui não tem uma sobreposição com a outra? Se você compra, por exemplo, você pode usar um Copilot da Microsoft gratuito que tem a mesma funcionalidade de um chat GPT. Por que você usa os dois? Sendo que um te dá o link de internet, agora só o outro está te dando. Então é isso que você tem que entender, olhar e dizer assim, cara, o que faz sentido para mim? O que vai me ajudar? Aí, para e não compra nada. Aí faz um desenho de quais são as suas necessidades. O que você precisa? Porque às vezes o que você precisa não é AI. Às vezes o que você precisa é automação. Às vezes você precisa que uma pessoa mande um e-mail, gere um cartão não sei aonde, que o cartão, quando for movido, faça isso, que não sei o que aconteça, não sei o que lá, e que toda vez que alguém termine alguma coisa, chega um e-mail para você. Você não precisa de IA para isso. Você não precisa de um agente autônomo para fazer isso. Você está só jogando dinheiro fora. Então desenhe o seu problema. Entenda o seu problema. Aí, com a sua compreensão acerca do que você faz, aí você vai dizer assim: agora como é que eu me torno melhor? Porque eu já sei o que eu tenho de ferramentas, eu já fiz um brainstorming do que eu preciso, que eu acho que preciso. Agora eu vou fazer uma leitura do seguinte: escuta, o que eu acho que eu sou fraco? Às vezes uma análise SWOT pequena ali, um negócio, né, tranquilo, tá? Faz, olha aquilo e diz assim: agora me comparo ao mercado. Por que eu gosto de me comparar ao mercado por último? Porque eu não quero imitar ninguém. Eu me comparo, às vezes, ao mercado para saber o que o mercado fala. Porque se o mercado todo fala de uma coisa que eu não falo, ou eu sou extremamente disruptivo, ou eu sou extremamente burro. Então eu tenho essas duas escolhas, não tem meio caminho. Todo mundo fala, você não fala. Você só fala de uma coisa, tem alguma coisa errada. Né? Assim, todo mundo é mal, só eu que sou bom. Pera aí, amigão. Então, assim, ou você realmente é bom e todo mundo é mal, ou você é mal e todo mundo é bom. Bom, não tem meio do caminho nesse negócio, entendeu? Então a gente precisa entender. Aí eu faço uma leitura do que é que o mercado meu fala. E aí você faz isso aonde? Evento, meetup, evento grande. Um evento como esse daqui é sensacional para fazer uma leitura dessa. Olha o tanto de material rico que está nessas perguntas aqui, que fala exatamente sobre a problemática de todo mundo aqui. Se eu pudesse resumir aqui, tudo que eu estou falando aqui, ele dissesse assim, eu quero criar um produto amanhã para vender para todo mundo que está aqui dentro, eu ia dizer assim, como não desumanizar a gestão de projetos com IA. Garanto que eu vendi. Olha que rico tá esse chat, como eu tenho aqui. E quantas pessoas perderam a oportunidade de participar de um negócio desse, entendeu? E às vezes não é para criar um produto e para vender, às vezes é para você olhar e dizer assim, escuta, olha a problemática que todo mundo levanta e eu tenho que trabalhar essa problemática. Aí eu vou fazer essa problemática funcionar dentro do meu projeto, dentro da minha empresa, dentro da minha consultoria. E aí eu me destaco no mercado, entendeu? Então eu acho que poderiam ser esses passos. O Luiz Gustavo colocou aqui, para automação de tarefas repetitivas, aprender Power Automate da Microsoft é muito bom. Já fiz uns projetos usando. Você conhece o Power Automate, Jorge? Já Conheço. utilizou? A suíte Power é muito interessante, cara. Você tem Power Automate, se você for para o universo corporativo que faz uso de Azure, você pode fugir do Power Automate, que fica na esfera ali de produtividade do 365, né? Onde você tem mais ali aquele elo final e ir para dentro do universo de dados, de infraestrutura e tudo mais com a Logic Apps, que faz a mesma coisa, tá? Do que o Power Automate, tá? O Anderson Luiz pergunta se a pessoa estiver com muitas fotos para analisar de serviço, qual tecnologia utilizar? Visão computacional vai resolver isso aí dele. Aí você tem vários, por exemplo, Azure tem isso aí, consegue fazer, você paga por milhar, se não me engano, de execução. Mas você vai ter que treinar. Então você vai ter que pegar algumas fotos suas, tá? E dizer assim, cara, isso aqui é um problema, isso aqui é uma solução, isso aqui é uma rachadura, sei lá, alguma coisa desse tipo. Treina aquilo, tá? Usa dataset já com tag, treinou, você consegue fazer inferência depois dessas suas fotos, pode inclusive integrar com chatbot, pode integrar com Power Automate, coloca em algum lugar do SharePoint, faz a automação disso, né? E ele vai e lança para isso. Tá? Eu usaria O Logic Mar... para fazer isso aí.
Qual o nome? Desculpa que eu lhe cortei na hora. O Logic Apps para fazer isso aí, porque aí você já está Podcasts. integrado ali dentro da parte de infraestrutura do Azure, você faz isso aí. Power Automate vai fazer também, tem conector, mas vai te dar, às vezes está em dois universos, os dois são Microsoft, mas você está no outro universo e pagamentos diferentes. Tá? Perfeito. O Marco Aurélio Fartes pergunta: sou engenheiro mecânico. Estou atuando na área de segurança da informação, mas gostaria de aproveitar minha formação original para atuar em segurança industrial de IoT, né? Ou com IoT. Qual seria o caminho das pedras? Cara, primeiro entender em qual ramo de IoT você vai lidar. Né? Se você for para o ramo de coleta, borda, então aí você vai ter mais a parte de integração de protocolos, edge computing, aí a gente vai falar de como eu vou integrar Open alguma coisa, como eu vou integrar MQTT, como eu vou integrar Modbus, OPC Way, né? Então, esse lado, tá? Com edge computing tem uma série de coisas. Se você for para o lado nuvem, você vai mais para o lado de dados, então você vai ter que ver como é que você vai tratar a série temporal, entender o dado, fazer correlação de eventos, uma série de coisas. Mundo Microsoft, você tem tudo isso dentro de mundo Microsoft. Você tem IoT Edge, você tem agora IoT Operations, que faz toda a parte de borda. Tá? Para a nuvem, você consegue operar com Fabric, consegue trazer inteligência artificial, pipeline de dados, tratamento, pós, pré, uma série de coisas. Dá uma olhada, eu coloquei aqui o link, tá? Naquele QR Code. Lá tem canal do YouTube meu. Eu fiz uma série de vídeos no Reactor da Microsoft mostrando como você faz o desenvolvimento do começo ao fim. Tem vídeo meu no Reactor da Microsoft explicando toda a parte de inteligência artificial também. O que você tem no Azure, como isso funciona e tudo mais. Né? Tem palestra minha que está gravada, que eu fiz lá fora, que eu fiz aqui dentro, também, com todos esses passos a passo. E a gente vai soltar, acho que em dezembro, a gente vai soltar um compiladão desse tipo de coisa. Eu vou dar uma atualizada nisso também. Vai estar de graça, tá? Material lá nos meus canais. Então, se quiser, me segue no LinkedIn ou no Instagram, que é onde eu sou mais ativo. Todos os dois a gente posta a mesma coisa lá, tá? Então tem essa série de conteúdos aí. Pode pingar lá também que a gente manda coisa, tá? De graça, não estou vendendo curso aqui para você, tá? A gente vende curso, mas vende só lá fora. Então aqui não. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês querem trazer? Enquanto o pessoal não manda mais alguma coisa aqui, você falou que a suíte Microsoft é completa, mas eu lembro a AWS também tem bastante coisa. Eu não sei qual é a comparação entre as duas para IoT, só olhei de curioso, mas você já chegou a usar a AWS também? A gente já chegou a usar a AWS no passado, mas hoje em dia não usa mais. Tá? A gama de investimento hoje Microsoft é muito maior em cima disso. Então a gente tem uma série de coisas sendo desenvolvidas, né? A parte de edge computing está muito bem amarrada, enquanto a Amazon aí parou ali em alguns pontos. Tá? A gente tem em Microsoft hoje todo um ambiente industrial e eu consigo descer com um stack de nuvem inteiro a gestão toda para a borda. Né? Eu tenho, por exemplo, fábrica rodando na Espanha, 100% desconectada com tecnologia Microsoft. A gente integra uma vez por mês, numa janela de 2 horas, para fazer update de serviço. E na hora que integra, eu sei exatamente o que foi que aconteceu na fábrica naquele período, sem levar os dados críticos para fora. Né? Então a gente tem fábrica rodando aqui no Brasil também fazendo isso, né? Que a gente tem alguns clientes grandes, Tramontina, Itaminas, né? Pessoal que roda toda essa suíte, tá? E na borda. O sistema é integrado, né? A gente vem estudando isso aí há muito tempo, né? Então, alguns players aí deram rollback em questão de IoT, né? O Google saiu fora, a AWS tem, funciona, mas é no mesmo padrão, né? A Microsoft vem colocando mais coisa com o passar do tempo, né? O problema é que às vezes o pessoal não enxerga isso. Então, vê e diz assim: ah, estava usando tal produto saiu. Saiu realmente porque entrou um novo no lugar, né? Então, acho que às vezes falta uma comunicação. O Reactor tem muito evento sobre isso, agora está falando muito sobre IoT. Tem um canal do Reactor no YouTube, tá? Que todos os eventos que são híbridos estão lá, e todos os eventos que são online também estão lá, né? Eu tenho feito bastante coisa também. Quem tiver interesse em IoT e em IA,
eu tenho uma sala no Teams dentro da Microsoft para a gente discutir somente isso. Carreiras de certificação, carreiras de credenciais. Então, hoje você tem credencial Microsoft sem custo para que você demonstre ao mercado seu skill em documentos inteligentes, em busca de dados, em OpenAI, em Copilot, né? E você não precisa ter assinatura de Azure para fazer os assets, você não precisa ter assinatura para fazer os laboratórios, você pode entrar e fazer tudo de forma gratuita, tá? A AWS não conseguiu, porque a Microsoft fez né, a Joane colocou aqui, né, que ela acompanha aí os conteúdos do Reactor e que a AWS não está conseguindo acompanhar a onda de IA. A AWS tem algumas coisas interessantes de IA, viu? Ela tem alguns pontos que são legais. Mas, realmente, a parte de OpenAI, que foi o grande investimento, né? A Microsoft fez uma injeção monstruosa de dinheiro, não só na OpenAI, tá? Fez um investimento forte aqui no Brasil em treinamento de IA também, junto com o governo federal. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tá? Mas nessa parte de IA especificamente, a parceria, né, financeira, naturalmente, da Microsoft com a OpenAI deu vida ao Copilot. E quando você dá vida a uma suíte dessa, você melhora todo o ecossistema. Foi o que eu acabei de falar do Copilot para Azure. Né? Então você pode instalar o Copilot para Azure no seu Visual Studio Code e utilizar. E tirar dúvidas do Azure. E tá lá. Se você tiver uma assinatura de Azure, você tem isso lá em cima naquela barra de pesquisa. Como é que faz isso? Blum, tá lá. Tá? E isso aí é Generative AI que está por trás, rodando e fazendo isso aí funcionar. Então, houve um investimento, como houve um investimento para IoT. Né? Então, tem bastante coisa acontecendo nesse mercado. Quem quiser entrar, às vezes, eu quero estudar isso aí dentro da Microsoft e tudo mais, fique à vontade nesse QR Code que eu coloquei, tem a sala lá no Microsoft Learn, que você pode entrar gratuito, tem acesso a mais de 1.200 pessoas, mas aí a gente do mundo todo, né? Então alguns canais lá da minha sala vão ser só em inglês, mas outros são em português. A gente faz questão de deixar coisa em português lá também, tá? Então, para quem quiser entrar no mundo do learning, entender um pouco mais, entender sobre certificação, às vezes está com dúvida e tudo mais, a gente acabou de certificar todo o time nosso aqui, né? Então a gente ajuda bastante aí a comunidade a fazer isso aí, tá? Tudo de graça, só me procurar lá que a gente faz. Perfeito. Jorge, acho que não surgiram mais perguntas nesse caminho. Ah, não. A Carolina que perguntou, repete o nome da sala, por favor. Acho que parou de compartilhar sua É tela. Se lá você puder no compartilhar Learn. aí, a Deixa, gente deixa eu pegar compartilha. aqui, que eu boto o link, pessoal. Peraí. Deixa eu só Perfeito. lembrar aqui o link, porque eu também não sei. Se eu botar o QR Code de novo aqui na tela, o pessoal já escaneia agora. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui tem? Deixa eu ver. Tem. Deixa eu botar aqui. Esse link aqui, pessoal, é um Linktree, então ele vai para todos os lugares. Acho que deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. O quarto item é a Learning Room de IoT, Digital Twins e AI lá dentro do Microsoft Learn. Só clicar, você vai ter que colocar um usuário Windows, um usuário Microsoft, perdão, né, para poder acessar um Teams, tá? E eles liberam o acesso com 48 horas, tá? E aí tem meu LinkedIn também, e lá embaixo tem Instagram. Instagram e LinkedIn é onde a gente posta mais coisa. Então, sempre que tem evento gratuito, ajuda para certificação, uma série de coisas, a gente coloca nesses canais, tá? Então, só seguir lá que a gente tem. Toda semana tem alguma coisa nova. Semana que vem eu estou no Ignite, que é o evento mundial lá da Microsoft. Vou estar lá ajudando nas certificações, tirando dúvida do pessoal e tudo mais. Então, vou trazer material novo, vou trazer coisa nova que vai ser lançada. Com certeza vai lançar muita coisa boa lá, né? Então a gente vai. Na outra semana deve ter uma live minha com o pessoal falando sobre isso. Então, falando sobre o que foi lançado, como é que você usa no seu dia a dia, como é que você melhora seu produto, sua empresa usando isso. Tá? A Débora faz a pergunta aqui. O comportamento de consumo do mercado americano já é 100% familiarizado a sistemas de autoatendimento, incluindo IAS. O que seria necessário para impulsionar esse mesmo tipo de comportamento de consumo ao Brasil, que acredito ainda ter uma barreira de entrada, né?
Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, mas o que eu vejo hoje é que o varejo brasileiro imita o varejo americano, mas com poder de consumo diferente, né? Então é muito complicado. Você tem coisas que nos Estados Unidos a compra, que muita gente diz assim, o americano compra por impulso. Não, o brasileiro compra por impulso. O americano compra porque ele é consumista mesmo, ele vai comprar e jogar no lixo depois. Porque faz sentido ele jogar no lixo. Não faz sentido ele lavar o tênis, faz sentido ele jogar no lixo. Porque custa muito barato, frente ao salário que ele ganha. Então, para ele não vale a pena. Né? Ele não arruma o carro, ele troca. Então, é outro modelo. Né? E aí, quando você tem esse tipo de cultura desde a infância, né, é uma cultura, por exemplo, que a pessoa não vê vantagem em passar uma roupa. E aí eu converso com colegas lá, eu digo assim, escuta, aí o cara me perguntou uma vez, né? Disse assim, você passa a sua camisa no hotel? Eu disse, passo. Por quê? Eu disse, porque eu gosto de andar sem estar amassado. Eu disse, mas não faz sentido, você perdeu meia hora do seu dia passando roupa. Você devia estar produzindo alguma coisa para fazer dinheiro. Por que você não está estudando Bolsa de Valores? Eu pergunto que o cara me fez. Então é uma sociedade que está focada em outras coisas. Então, a organização do consumo e a visão sobre o consumo, ela é diferente do nosso, que, por exemplo, não aceita pagar por serviço. O Brasil não aceita pagar por serviço. Você diz assim, você precisa de um gerente de projeto. O cara diz, não, eu toco. Você precisa de uma consultoria. Não, eu vejo um vídeo no YouTube. Tá? Então tem um pouco disso, né? Mas eu não sou a melhor pessoa aí para essa análise do mercado. Aí é chute e achômetro meu, maluco, baseado em vozes da minha cabeça. Perfeito. Já caminhando aqui para o final, a gente já está chegando nos minutos finais aqui da nosso webinar. Jorge, primeiro, em nome do PMI, muito obrigado, né, pela sua Agradeço, meu velho. palestra aqui. Foi sensacional. Os insights foram muito legais. Pedir para o pessoal não deixar de responder a nossa pesquisa de satisfação, né? Aqui o link está fixado, e seguir o PMI DF nas redes sociais e pedir para você fazer o seu encerramento aí, né? O que você quer deixar de palavras finais antes da gente encerrar. Falar finais é só agradecer o convite de vocês. É sempre bom, né, a gente trazer nossa ideia, né, em locais que são um pouco diferentes. Né? O que eu falo diferentes é porque o meu negócio é muito industrial, muito engenharia, né, muito software. Então eu estou muito acostumado a entrar no técnico, no técnico, no técnico. Então quando eu tenho que preparar, por exemplo, uma apresentação dessa daqui, para mim é um prazer monstro, porque eu consigo exatamente expor, né, a ideia do que a gente está brigando, às vezes, aqui na trincheira, para dizer assim, meu, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, né? Então, sensacional, tá? E convido novamente, né? Deixei o link aí. Vamos continuar essa conversa. Entre lá na Learning Room, vamos falar de credenciais, vamos falar de learn, vamos falar de aprender, tá? Não, meu, não quero isso. Quero, às vezes, estar conectado aí com você para ver se vai ter algum outro evento, LinkedIn, Instagram, estou à disposição aí, tá? Perfeito. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pessoal que está agradecendo aqui, dando os parabéns para você pela palestra. A gente vai ficando por aqui, tá? E só me despedir aqui da galera e a gente vai encerrar já a transmissão de hoje, tá? Então, Maravilha, obrigado. obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de seguir o PMI nas redes sociais, responder nossa pesquisa de satisfação e se liguem no nosso próximo webinar, né? Que a gente falou mais cedo. Se inscreva, participe, continue conosco aqui e a gente se vê no próximo evento. Um abraço, pessoal.